km de Campo Maior. Degolados. Jogámos a degolados. Não se sabe ao certo o porquê do nome de Degolados, mas consta que o nome foi atribuído ao Ribeiro de Degolados, que hoje em dia é conhecido como o Ribeiro das Hortas. Consta então que se estabeleceu aqui a herdade dos Degolados e, entretanto, um conglomerado de casas que hoje nós conhecemos como a freguesia de Nossa Senhora da Graça dos Degolados. Os traços mais antigos de civilização datam aos tempos de Roma Antiga, onde, segundo o livro de Degolados, Elementos para a sua História, é possível que se tenha estabelecido uma antiga vila romana. A sua povoação possivelmente passava por famílias que exploravam as minas, principalmente as minas da Tinoca. Atualmente, podemos encontrar as ruínas da mina da Tinoca e instalações próximas nos arredores da freguesia. A mina está tapada por questão de segurança e saúde pública. A Estrada Nacional N371 divide Degolados em duas zonas. A Aldeia Velha, que, para quem vem de Campo Maior, fica na parte esquerda da freguesia, e a parte mais nova, que fica na direita, usando o mesmo critério. Porém, os termos Aldeia Velha e Aldeia Nova existem há muito mais tempo e, anteriormente, definiram os aglomerados de casas para o oeste e o leste da igreja, respectivamente. A igreja foi construída no século XV e restaurada no século XVIII, século em que, segundo o bloguista Francisco de Ligo, recebeu ordem e privilégio pelo Papa Pio VII para celebrar a missa. Até ao século XIX só existia população para o oeste da igreja, mas a partir de 1825 a povoação estendeu-se para o leste da igreja. Há quanto tempo é que você trabalha na igreja? Já há 35 ou 36 anos. Vim para aqui, comecei com a minha mãe, entretanto, coitadinha, fez e partiu, eu continuei a labor dela. Eu sou aqui a zeladora da igreja, limpo, faço arranjos florais, faço os presépios, atendo as pessoas que queiram vir a visitar a igreja, estou de braços abertos a acudi-los. Cuido disto tudo com o amor, muito amor, porque há muito tempo. E pronto, e todas as pessoas que passarem por aqui, que gostarem de vir a ver a igreja, temos portas abertas para receber. E gosto muito de cuidar disto tudo, que é uma coisa das mais bonitas que temos cá em Degolados, é a nossa igreja. Então convido toda a gente que passe por aí, queiram vir a ver, venham visitar a nossa igrejinha, que é pequena, mas é muito bonita. A igreja localiza-se na rua Dr. Telo da Gama, também conhecida como Largo da Igreja. Está diretamente ligada à rua Dom Afonso Henriques, a rua mais longa da freguesia e uma das primeiras ruas de Degolados. Relativamente perto à igreja fica o Largo João Moreira Brava, onde se localiza o cemitério de Degolados. Juntamente à própria igreja está uma das 7 fontes da freguesia. 2 outras estão na rua Dom Afonso Henriques, uma junto à antiga sede do União Futebol de Degolados e a outra no oeste da rua. Ainda no oeste da freguesia estão a Fonte da Azinhaga, cuja ligação com a rua Dom Afonso Henriques pode ser feita através das 2 calejas da fonte, e a Fonte dos Amores, localizada juntamente à antiga cooperativa e a 3 minutos a pé do campo de jogos Rogério Martins, o terreno do União Futebol de Degolados. O UFD é um clube que foi fundado em 1928 por habitantes de Degolados, inspirado no União Futebol de Lisboa, que é um clube de Alcântara, que entretanto também já foi extinto, deu lugar ao Atlético Clube Portugal. O União Futebol de Degolados, na altura, é das associações mais antigas do concelho de Campo Maior. E era panágio na altura a ver os desportos, nomeadamente o futebol.
o União Futebol Golados não fugiu à regra e um grupo de habitantes locais fundou este clube que hoje em dia conta com quase 100 anos de existência. O porquê das cores do União Futebol de Golados? As cores são idênticas aos da União Futebol de Lisboa. As camisolas é as listas vermelhas e amarelas. Como alternativa tem o equipamento que é branco e preto. Eu já há muitos anos que faço parte dos órgãos sociais da União Futebol de Golados. Já ocupei vários cargos diretivos. No entanto, em 2015, fruto de esta instituição estar fechada, arregacei as mangas conjuntamente com outros sócios e criámos uma comissão diretiva para abrirmos a sociedade e pô-la de pé, que é aquilo que é o orgulho de todos nós e de todos os goladenses. E até aos dias de então tentado na parte diretiva deste clube, que bastante me orgulha e bastante prazer me dá trabalhar para ele, visto a história que este clube tem e a história que ele representa não só para os sócios, como também para a localidade. Luís, gostas do União Futebol de Golados? Gosto sim, Sr. André, do União Forte do Lado. É o teu clube favorito? E eu mesmo que fui para o União Forte do Lado. A atual sede do UFD localiza-se no Centro Polivalente de Golados, uma construção moderna que alberga outras infraestruturas importantes da freguesia, entre as quais a atual Junta de Freguesia de Golados e a biblioteca. O Polivalente ocupa o local que pertencia anteriormente aos Tanquinhos, local onde se lavava a roupa, e mais tarde ao primeiro parque infantil da freguesia. O segundo parque infantil foi feito na rua Henrique Santos. O mais recente, denominado o Deltinha, está localizado no Jardim de Golados, um local verde e colorido, perfeito para um dia de sol ou uma noite esplanada. Juntamente ao jardim, fica a Casa de Convívio, também conhecida como a Casa das Cartas. E por falar em dias de sol ou noites frescas, temos aqui o Parque Verde de Golados, uma das mais modernas e mais recentes construções da freguesia. Conta com vários instrumentos e vários monumentos ao dia-a-dia de séculos passados, assim como aparelhos para outras atividades. Bem, esta obra, para mim, enquanto goladense, e acho que para todos os goladenses que gostam da sua terra, é uma obra que nos enche de orgulho. Presentemente nasceu aqui este espaço de lazer, uma zona verde com muitas árvores, que veio substituir um antigo olival que aqui existia. Como todos nós conhecemos, tinha o nome da Tapada do Arregota e que estava completamente abandonada. Foi pensado por nós dar uma nova vida a esse espaço, criar aqui uma zona em que nesta entrada de Golados embelezasse aqui a nossa freguesia, e assim começou por nascer este projeto que foi a criação do Parque Verde. É uma zona que veio paralela a tudo o que é vegetação e árvores e tudo. Tem uma zona em que se poderá fazer caminhadas, em que está inserido neste parque, no final do parque, uma zona onde estão os aparelhos biosaudáveis para que todas as pessoas possam usufruir deles e nelas praticar o exercício físico, e que ficou logo desde o início pensado que poderia existir aqui uma ligação entre esta zona inicial da nossa freguesia à parte desportiva, mais propriamente ao campo de futebol. No final do nosso parque temos uma ligação, que aí sim, num futuro, poderá ser pensado fazer esse tipo de trabalho, fazer uma ligação em que ligaria, através de um passeio, conforme foi criado na parte que junto à Estrada Nacional, um passeio em que as pessoas, de forma segura e cómoda, fizessem um circuito de caminhada, em que entrariam no Parque Verde, faziam ligação ao campo de futebol, neste
neste caso à parte desportiva da nossa freguesia, e viessem de forma segura junto à Estrada Nacional, onde já existe esse mesmo passeio, e entrassem novamente aqui para que possa haver este dinamizar pela prática do exercício físico, que cada vez mais mais pessoas se vêm a praticar. E pronto, foi um paralelo de uma zona verde, dar-lhe aqui uma envolvência toda ela muito verde, a plantação de muitas árvores para aqui, derivado às temperaturas que se fazem sentir aqui na nossa zona na altura do verão. Estas árvores, quando tiverem a sua fase adulta, elas também irão aqui criar uma zona de sombra e que vai minimizar aqui um bocadinho as altas temperaturas que se fazem sentir aqui nesta nossa zona. Daí ter sido criado este espaço, que é mais, lá está, um espaço verde, uma zona para caminhadas, uma zona de lazer, uma zona que também exemplifica como os nossos antepassados faziam chegar às suas casas e até si a água, que não havia água canalizada nas nossas casas, e então eram feitas através de vários engenhos que eles antigamente utilizavam e que estão representados também neste Parque Verde, como se pode verificar, com 3 engenhos, todos eles diferentes, utilizados pelos nossos antepassados. E pronto, basicamente foi isso, foi dar aqui uma nova vida a um espaço que estava morto, que estava abandonado e que foi muito bem conseguido, a meu ver, porque está uma zona, pronto, limpa, cuidada, com uma nova cara, com uma nova vida e pronto, basicamente foi esse. A antiga junta de freguesia de Degolados ficava na Avenida Dr. Artur António Louro, no nordeste da freguesia. Nessa rua encontram-se também o atual centro de dia e o lar de Degolados, o chafariz, uma das 7 fontes da freguesia, a farmácia, o nicho de Nossa Senhora de Fátima e também o antigo centro de dia e lar, cujas infraestruturas são agora utilizadas pela junta para o Ateliê das Artes, local onde os degoladenses séniores podem desenvolver as suas capacidades artísticas. Futuramente, no mesmo edifício, será feito o novo posto médico. Juntamente a esta rua está também o Largo Rui Manuel Azinhais na Beira, onde decorrem anualmente as festas em honra de Nossa Senhora da Graça. A Avenida Artur António Louro também liga diretamente com a estrada que vai ter à barragem do Abril Longo, cujo perdão está ainda na freguesia de Degolados, mas as águas do Ribeiro do Abril Longo banham também a freguesia da Esperança, a Ronche. Para além de tudo o que nós já falámos, Degolados conta ainda com vários outros estabelecimentos, como lojas, restaurantes, cafés e serviços variados. Nos arredores da freguesia existem vários outros locais paisagísticos e de turismo, entre os quais o Monte Alto, local de turismo rural, o Monte dos Adães, também de turismo rural, o Centro de Ciência do Café, a Adega Maior, a fábrica de Nova Delta,
e a barragem do Caio. Mas Degolados não é apenas uma aldeia cheia de lugares bonitos e paisagísticos para visitar. Degolados não se faz só de arredores e monumentos. Degolados faz de séculos de história. Sr. António, em que ano nasceu e em que parte da freguesia? Então, nasci em 1950, na parte já aqui, que é agora nova, mas era das primeiras casas que havia aqui deste lado da Estrada Nova. Aqui do Bairro Novo. Como foi a sua infância em Degolados? Normal. Até à escola brincadeira. Não, na escola fui criado com os avós no Monte da Granja. E depois para a escola e assim. Normal. Foi uma infância feliz. Normal, sim. Correu tudo bem. Felizmente. Eu tive problemas nenhum. Ainda bem. Gosto de ser Degolados, sim. Gosto, tenho orgulho disso. Tenho orgulho de ser Degolados. Considera-se um filho da freguesia. Pois, então. Fui criado cá e nasci de cá. Pronto. Na sua juventude, o Sr. António viveu as antigas festas das flores, que se faziam em Degolados, tal como em Campo Maior. Mas a arte degoladense não para aí. Também passa pela poesia, da qual ainda existe muito arquivo, inclusive um livro. Ernestina Cachaço foi a autora de muitos poemas. Dona Ernestina. Olá. Há quanto tempo é que você faz estas quadras? Desde que eu me lembro. Desde que eu me lembro. De sempre. De criança, acabado de sair da escola, praticamente, de ler e de escrever, sempre. E estas quadras refletem um amor que você tem pela freguesia? Por tudo, exatamente. Por tudo. Para a igreja, para a sociedade, para a terra onde nasci, onde não vivi sempre, porque tive muitos anos ausente, mas continua o mesmo amor, a mesma afeição, e para cá regressei com todo o amor e carinho. E você considera-se uma filha de Degolados? Exatamente, exatamente. Aqui batizei as minhas filhas, aqui nasceram elas, aqui me batizei eu, portanto considero mesmo uma filha de Degolados. Nossa Senhora da Graça, Mãe dos Degoladenses, nós vamos querer de certeza sempre o nosso Presidente. Nossa antiga sociedade, que para trás já deixamos. Com os cinemas do Drácula muitas vezes nos lembramos. 1928, ano da sua fundação. Recordamos quem partiu, parabéns à Comissão. Não nasci para escritora, mas também não sou poeta. O valor deste meu povo está no Clube do Atleta. Hoje já tudo mudou. Alguém se sente contente. De tão pouco que tivemos, chegamos a um polivalente. Para a nossa sociedade e de todos os restantes membros. Um bem-aja com amizade, pois este convívio merecemos. Presidente, tem orgulho em ser de Degolados? É assim, André. Eu tenho um tremendo orgulho em ser degoladense. Nasci nesta terra, na rua Dom Afonso Henriques, lá mesmo ao fundo. Não fui nascer a nenhuma maternidade. Fui aqui que cresci, foi aqui que me fiz homem. E o meu percurso de vida, acho que tem demonstrado a toda a gente o quanto eu gosto da minha terra. E a maior prova é que na minha profissão e com o meu tempo de serviço, estaria neste momento em qualquer parte do nosso país que eu quisesse, e eu nunca quis sair da minha terra. Acho que isso é prova mais do que suficiente daquilo que eu sinto pela minha terra e pelo orgulho que eu tenho em ser degoladense. Sou um filho da freguesia. Nascido, como se diz na gíria, nascido e criado em Degolados. Já vimos o passado e o presente de Degolados. Então e o futuro? Então, aquilo que eu prevejo para a modernização de Degolados, essencialmente passa por três aspectos que acho que são bastante relevantes. O primeiro será, portanto, a ajuda aos proprietários, da nossa parte e da parte da Câmara Municipal, na reconstrução das casas de volutas, que temos ainda algumas aí fechadas. Já estamos a fazer esse trabalho há algum tempo, está a ser um trabalho bom. Temos obras a decorrer neste momento aqui em Degolados, o que é sempre bom. Há mão de obra, há trabalho a decorrer, e essa é uma das vertentes que eu prevejo na modernização e não ter tantas casas fechadas em Degolados. O segundo ponto
passa pela aprovação do novo PDM. PDM esse municipal que requer da nossa parte e da parte da Câmara Municipal um investimento, mas será um investimento que vai ser benéfico para Degolados. Benéfico em vários aspectos. Ou trazer pessoas de fora para cá viver, o que origina ou pode originar mais riqueza para todos os comércios que nós temos abertos aqui em Degolados neste momento, ajuda aqui à sustentação, portanto, da freguesia. E no ponto número 3, para mim, dos mais importantes, seria a construção de um parque de caminhões, um parque de pesados, como tenho vindo a dizer ultimamente, portanto, neste momento passam em média 600 caminhões por dia em Degolados. Com a abertura da nova plataforma logística em Badajoz, prevê-se um aumento de 40% desse trânsito de pesados, e acho que seria uma mais-valia para Degolados criar um parque que pudesse servir para essas pessoas descansarem, consumirem, criar riqueza e ajudar a população a desenvolver-se. Há toda uma lenda por trás desta magnífica freguesia. Degolados faz-se de séculos de história e de muitos monumentos e personalidades que sempre a caracterizaram. E eu tenho orgulho de, tal como estas pessoas que apareceram no curta-metragem, chamar a Degolados de minha casa e dizer que eu sou filho da freguesia. Degolados, onde nasci, és o meu berço querido, com alegria cresci, com alegria resido. As tuas casas velhinhas transmitem paz e amor. Varanda muito verdinhas são lindas quando em flor. Freguesia de Degolados, minha terra colorida, teus valores são recordados, tu és o jardim da vida. Tens craveiros enfeitados, freguesia hospitaleira, com passados já moldados, porque tu és a primeira. Polivalente e jardim, e logo ali à entrada, ficas tão linda assim, quando vista da estrada. Freguesia de Degolados, branquinho e muito alegre, conceito de Campo Maior, distrito de Porto Alegre.